Hoje vamos falar de algo que nos acompanha desde a infância e muitas vezes ajuda a construir quem nós somos. Os livros. Vai ser um conteúdo rico em informação. Será que vale a pena trocar as telas pelos livros? Dá para conciliar os dois? Hoje eu trouxe aqui uma profissional especialista, ela que é psicóloga clínica e vai falar muito sobre leitura. Esse episódio foi preparado especialmente para você, mãe, pai, que tem dificuldade de incentivar o teu filho à leitura e a importância que é para a vida dele social, na escola, enfim, no seu dia a dia. Seja muito bem-vinda, Grace Ribeiro. Que alegria te receber aqui hoje no O Especialista Podcast. Eu que fico muito feliz em participar com vocês aqui dessa conversa, né? E de falar da importância dos livros aí no processo de constituição aí das nossas crianças, adolescentes e como isso vai contribuir lá na nossa vida adulta. Perfeito. Você vai entender um pouco sobre o processo de constituição, na qual a Grace acabou de falar aqui para nós, né? Vamos falar muito sobre leitura. A importância da leitura para o dia a dia, para a formação profissional também, desde a criança até o adulto. É isso, Grace? Isso mesmo, Rodrigo. Então vamos lá. Eu fiz algumas perguntas aqui para ela, né, no intuito de deixar muito claro sobre o que é constituição subjetiva através dos livros. Então eu já começo com essa pergunta. O que é essa constituição subjetiva dentro da psicologia? Bom, quando a gente pensa aí nesse processo de constituição, né, a gente pensa assim que a criança nasce como se fosse uma bolinha de carne ali. A gente vai cuidando dela, né? E o processo de brincar incentiva isso da constituição que a gente vai falando. Então vamos pensar que o livro é um dos recursos que a gente utiliza para inserir a criança no mundo da linguagem, né? Qual é a linguagem que a gente vai emprestando para a criança criar repertório para a sua própria constituição? Para quem ela vai ser? Quais os contextos sociais, de vivência, familiares, que ela vai poder se ancorar no processo de constituição. Perfeito. Isso é só para você ter um gostinho do que vem pela frente. Antes de começar de fato a gente entrar nesse tema, eu gostaria de falar sobre o nosso patrocinador oficial, Alfaiataria São José, moda masculina de alto padrão para homens. Eu uso São José e recomendo. Também agradeço a Tânia, a Márcia e o Carlinhos, lá da A Estudantil. Eles também estão patrocinando esse episódio e mandaram aqui para nós os livros, né? Algumas coleções que a Grace também vai comentar um pouquinho. Então nós temos muitas opções aqui na mesa para você estar visualizando. E caso queira conhecer, lá na Estudantil tem várias opções para a formação do seu filho em livros. Ok? Então agora estamos tudo alinhado para começar de fato, entrar nesse tema que é muito rico. Eu particularmente gosto bastante, né, de leitura. Acredito ainda, né, que muitas famílias estão incentivando seus filhos à leitura, a substituição por tela. Lógico que a tela é importante, né? Porém, nada substitui os livros, ao meu ver. Grace, então vamos lá. Como os livros, né? Eu coloquei aqui, como os livros participam da formação e a identidade de uma pessoa. Olha que pergunta interessante, né, Rodrigo? Porque quando a gente vai pensando aí nesse processo de formação, na identidade, né? É como se a criança fosse se apropriando do recurso da história, né? Quem são os personagens, qual é o enredo, quais os diferentes contextos que vão tendo ali naqueles livros. Às vezes, dentro do consultório, os pais me perguntam assim, mas qual livro você indica para determinado assunto? Tô com essa dificuldade, qual livro você indica, né? Para essa questão específica com o meu filho, né? E a gente vai percebendo que a criança, ela vai se enlaçando com as histórias que muitas vezes tem uma sutileza em trabalhar com aquilo, né? Então, como o personagem vai lidando com os problemas, com o conflito, com a frustração, o que ele faz quando não dá certo, ou qual tipo de final vai encantando a criança, a gente vai percebendo que o olhinho vai brilhando. Então, a gente tem a oportunidade de conversar com a criança sobre diversos temas riquíssimos, né? Que muitas vezes a gente não vivencia, mas que o livro vai emprestando e dando recurso para a gente trabalhar com eles. Por que algumas pessoas se identificam muito com personagens?
É como se os personagens, a gente sempre fala, né? Nós adultos falamos, os livros são tão melhores que os filmes, né? Quando lança um livro, quando lança o filme, a gente faz essa comparação. Porque o livro, ele traz esse recurso da imaginação. E tudo que a gente vai criando na nossa cabeça sempre fica mais interessante, né? O desfecho, a sintonia, a forma como vai caminhando aquele enredo. Então, quando a gente pensa nos personagens, tem uma identificação que é como se fosse uma projeção, né? A gente vai se identificando com aquela história. E essa identificação é como se permitisse que a gente vivesse outras histórias de outras formas. Eu acho que esse processo que a gente vai falando sobre o psiquismo, né, sobre o nosso desenvolvimento, é tão rico, Rodrigo, que a gente vai podendo se apropriar disso que não é nosso, mas que a gente gostaria de viver. Seja para as coisas boas ou para as coisas difíceis e ruins, né? Legal. Os livros que nós utilizamos lá atrás, enquanto crianças, você acredita, assim, que influenciou na formação na vida adulta? Então, quando a gente vai pensando assim nesse processo, né, se vai influenciar ou não, a gente vai lidando com um tipo de histórias, né? Na nossa época, né, pensando em outra geração, a gente vai pensando quanto que as histórias das princesas nos encantavam. Hoje, né, pensando até no recurso que a gente tem de livros, de filmes, de brincadeiras, a gente vai possibilitando, né, que as meninas, os meninos vão se ancorando em outras possibilidades. É lógico que existe uma gama de possibilidades, né? Sim. Mas essa influência que vai acontecendo, ela é atravessada, assim, pelo recurso do livro, porque a gente vai se identificando nesse processo aí de projeção que a gente foi falando. Legal. E hoje nós temos aí o consumo diferente, né? Na parte da leitura, nós percebemos também a leitura em telas, né? Qual é a diferença, se existe diferença de fato, né, entre a leitura no livro, né, no palpável ou na tela? Qual que é essa diferença? O que você consegue contribuir em relação a isso? Eu sempre falo, Rodrigo, que tudo aquilo que vai caminhando para o extremo é perigoso. Então, quando a gente vê crianças que só têm o recurso da tela, é algo que a gente precisa cuidar, como um sinalzinho de alerta. Quando a gente pensa em algo mais misto, que a criança pode vivenciar esses dois universos, porque a gente vive numa geração muito tecnológica hoje. Não tem como a gente privar os nossos filhos, né, as nossas crianças, de ter acesso a isso. A gente não vai criando eles dentro de uma bolha. Mas, ao mesmo tempo, o livro físico, ele traz isso do concreto, né? O virar a página, o voltar, o ler, né? O meu filho mais velho agora está num processo de alfabetização. Então, até isso de reconhecer as letras. E, muitas vezes, a tela traz um estímulo pronto. Traz isso muito... A criança, ela não precisa construir esse caminho que vai levando ela. Não sei se você, com filhos pequenos, já se deparou assim com a leitura só das imagens. As histórias que eles vão criando a partir das imagens, às vezes é uma história muito diferente do que o livro conta. E a gente vai olhando para isso, né? Como essa constituição vai acontecendo, como a formação desse imaginário vai sendo construído a partir dos recursos deles. Porque eles já vão fazendo a leitura das imagens. E as telas, elas vão por uma coisa assim mais mastigadinha, mais pronta. Então, eles não precisam criar esse percurso. E o livro físico traz esse recurso que é tão fundamental, assim, como se fosse algo mais precioso, né? Legal. E qual que é o impacto, de fato, no desenvolvimento da criança? Quando você fala do livro? Do livro, exatamente. Quando a gente pensa no livro, ele pode ser um material lúdico que vai apostando e construindo para aquela criança novas possibilidades de repertório. Então, quando a gente foi falando, né, sobre qual é o desfecho, qual é o enredo, quais são os personagens, como que aquele personagem vai lidando com uma determinada situação, quem são os personagens que fazem parte da história, qual outro personagem ele colocaria, se ele fosse mudar o final, como seria. Isso possibilita, assim, uma gama de coisas que a gente vai possibilitando para a criança, até na construção do afeto. Como que a gente vai se apegando com as crianças, né? A gente vive num mundo tão corrido e às vezes a hora da história, a hora que a gente leva na livraria, a hora que a gente se depara com isso, qual livro eles escolheriam, é essa possibilidade de amarração na constituição subjetiva que a gente vai fazendo. Você falou algo que me chamou a atenção. Então você acredita, assim, que o contato da criança com o livro contribui no desenvolvimento da empatia desde cedo? Com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Não só da empatia, como de todas as outras coisas que fazem parte aí e que a gente consideraria saudável, né?
O livro, ele vai trazendo esse recurso para a criança. A gente sempre tem que pensar, né, como a gente vai fazendo isso, que transmissão é essa? Às vezes também aparece assim, eu queria incentivar mais meus filhos a lerem, eu compro tanto livro para eles, mas eles não leem, né? Mas você lê junto com eles? Você gosta da história que também você conta? Qual é o seu interesse pelos livros, né? Porque tem algo que é muito sensível. A criança, ela vai captando o nosso interesse, muitas vezes pela forma como a gente vai lidando com aquilo. Os pais é um espelho também, né? Se fica algo engessado, a criança não compra a ideia, né? Se é algo só para cumprir uma tabela, só para falar assim, eu incentivo, não vai funcionar. Agora, se você tem uma relação bacana com os livros, provavelmente a relação que os seus filhos vão construir, ou das crianças que estão perto de você, também vai por esse caminho, né? Legal. E falando de vínculo afetivo, né? Aqui em casa, quando a gente vai ler um livro, né? O Lourenço me pede, ou o Henrique são os maiores, né? Os pequenos já vêm tudo em volta, né? Como que isso, assim, para as famílias, para as mães? Porque igual você mesmo disse, eu concordo, né? Como que o filho vai gostar de ler, né? Se os pais não gostam, muitas vezes não incentivam. Qual que é o principal objetivo ali, né? Você acredita, na verdade, eu vou mudar o rumo da pergunta, você acredita que a leitura, ela gera esse vínculo, ela aproxima esse vínculo afetivo entre o pai, a mãe e o filho? Com certeza, né? Tudo aquilo que a gente faz com afeto, isso cria um vínculo afetivo para a criança, né? Tem muitas famílias que gostam de cozinhar, e isso traz uma memória afetiva para as crianças. Sim. Tem muitas famílias que gostam de ler, isso traz um vínculo afetivo para a criança. Tem muitas famílias que gostam de esporte e vão carregando os filhos juntos, né? Isso traz um vínculo afetivo. A gente precisa entender que quando a gente faz isso com transparência e verdade, a gente vai transmitindo algo para eles, né? Então, quando a gente vai arrodeando assim as crianças em volta da gente para contar uma história, não é só para eles, é para nós também, né? Os livros infantis, todos os livros que a gente tem aqui, os livros quando eu vou lá no Estudantil e me deparo, ou em outra livraria, né, na biblioteca municipal, quando a gente vai, a gente percebe que eles não são para as crianças, eles são para nós. A gente precisa ter essa sensibilidade de ler para nós e eles vão fisgando algo que vai sendo captado para eles. Ali também, né? E nós temos hoje uma rotina familiar muito intensa muitas vezes, né? Normalmente, é igual você falou lá no início que nós começamos a conversar, a nossa criação foi diferente, né? E hoje o pai trabalha fora, a mãe trabalha fora, e pode ser que alguma mãe, algum pai deve estar perguntando, eu não gostaria que meu filho perdesse essa oportunidade da leitura, porém eu tenho pouco tempo, chego em casa já mais cansado, desgastado, tenho que preparar a janta, colocar a criança para dormir. Qual que é a dica que você consegue contribuir com essa família, Grace? Para ela ter esse momento com os filhos, incentivar o filho, né, sem mudar tanto a rotina dentro do lar. Então, se a gente for pensar assim na forma como a gente vai se organizando agora em sociedade, a forma que a gente precisa, né? Os pais precisam trabalhar, as crianças têm uma rotina de estudo ou de atividades intensas. Às vezes, quando a gente chega no final do dia, tá todo mundo cansado, né? Isso que você falou, a mãe tá fazendo a janta, o pai tá ajeitando as crianças, ou vice-versa, né? Dependendo da configuração familiar. E a gente vai podendo olhar que não existe algo que é muito rígido. Mas acho que uma dica importante é deixar os livros à mostra. Sabe aquelas prateleiras que a gente consegue deixar os livros, né? Coloca na sala, coloca na cozinha. Deixa na rack aberta e vão pegando e vai... Porque isso facilita esse processo, né? Aquilo que a gente vê, a gente sente vontade de consumir. Não é à toa que a gente consome um monte de coisa que aparece, às vezes, na tela do nosso celular, que às vezes a gente não consumiria se a gente tivesse que estar de uma forma diferente olhando, né? Então, os livros é a mesma dica, né? Os livros na sua casa, ele fica de forma aparente? As crianças estão vendo, porque às vezes eles têm tantos brinquedos, tantos livros, né, tantas coisas interessantes, e eles estão ali presos na tela do celular, porque é aquilo que fica mais fácil. Agora, será que se a gente coloca isso de forma mais aparente dentro das casas, as crianças vão ter um interesse maior? Enquanto a mãe está fazendo a comida, as crianças estão ali na sala, os livros estão ali em volta, e isso possibilita que tenham um interesse. Vamos ler.
Lê ali na hora que tá fazendo a comida, colocou o arroz, vai lendo o livro, ou deixa a criança ler para você, ou o que mais chamou a atenção do livro para a criança. Legal, isso é uma boa dica. Isso vai ajudando aí nesse processo de interação e que a gente não precisa se cobrar tanto, né? A gente vem também de um momento na sociedade onde a maternidade, a paternidade, a criação das crianças tem um peso, né? Como se tivesse uma regra de como fazer certo. Sim. Tem que fazer... Comparativo com outras... Isso. E daí a gente vai preenchendo As pessoas se comparam muito, né? De checklist, Sim. né? Na vida. Vai ticando. Eu preciso ter uma boa alimentação, eu preciso praticar esporte, eu preciso ler pro meu filho, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso aquilo. Mas qual disso, de todas essas coisas que a gente foi falando, você se interessa? Como que está organizada a sua escala de prioridades na relação com seus filhos? Né? Qual o seu interesse, que você tem interesse em transmitir para eles? Então, por isso que eu falei que aquilo que chama a atenção dos pais, consequentemente, vai chamar a atenção das crianças também. E tem que cuidar com o uso de tela, né? Qual que é o tempo que você usa a tela e qual que é o tempo que você lê? Isso. Né? Fazer esse comparativo, acredito também ser importante para a família, né? Porque às vezes uma oportunidade de ler um livro, a mãe e o pai ficam escorregando o feed no Instagram, né? E tá Talvez todo mundo trocar. cansado, né? E às vezes entende que a leitura de um livro demandaria muita energia, ou é algo muito complicado, ou a criança vai querer ficar falando horas, né? Na idade que os meus filhos estão, mais ou menos, né? Falando deles, eles gostam de ler o mesmo livro várias vezes. E a gente fica pensando, por que isso, né? Porque tem algo ali que vai chamando a atenção, igual muitas brincadeiras que eles vão fazendo na infância, que eles brincam daquilo várias e várias e várias vezes. Porque isso tem um sentido no processo de fixação daquele conteúdo, né? Então, fazer a leitura para uma criança não é algo complexo. O complexo é estar ali com eles, né? Verdadeiramente. Existe alguma porcentagem de participação da família no incentivo à leitura? Assim, X% tem que vir dos pais. Existe, assim, esse estudo ou não? Olha, não sei te dizer se existe um estudo tão palpável, assim, tão concreto. A gente vai falando, assim, das experiências que a gente tem dentro da clínica, né? Aquilo que os pais têm interesse, consequentemente as crianças também terão. Então, se uma família gosta de leitura, frequenta ambientes que são relacionados à leitura, vai na livraria e se depara com essa vivacidade de olhar, de se demorar, de ter uma curiosidade, isso vai captando algo na criança de que se os meus pais gostam, tem algo ali que eu também quero gostar. Legal. E o que a leitura, na sua visão, Grace, o que a leitura oferece hoje, né, de fato, a família sentar, o filho, né, sentar para ler um livro que o digital não oferece? O contato, a presença, né, o olhar, esse lugar que a tela não vai substituir. A tela trouxe, assim, uma evolução de possibilidades para nós. Nós somos contra a tela, né? Não, de maneira nenhuma, né? A gente vai pensando sempre nesses extremos. Que todo extremo é perigoso. Sim. Agora, quando a gente vai pensando assim, limite, nesse benefício mesmo, né? Qual é o benefício da gente fazer essa substituição em alguns momentos do nosso dia a dia, né? Em algum horário da nossa semana, talvez em alguma atividade do final de semana que está todo mundo mais tranquilo. A gente vai pensando assim nessa possibilidade de um equilíbrio, né? E tudo que aquilo fica mais equilibrado tende a ser mais saudável. Legal. Não acho que a gente é contra a tela, né, Grace? A gente também, eu falar de mim, né? Eu acho que a tecnologia, ela veio para contribuir também. Ela veio para contribuir, trouxe muita coisa boa. Até um pouco mais adiante eu vou perguntar para você que houve até uma mudança no consumo de pós-graduações, né? A própria formação, hoje nós já temos a formação híbrida, né? A formação EAD, também tem perdido esse tato de dentro da sala de aula, né? Mas antes da gente adiantar para essa fase, eu vejo que você fala com muita empolgação, né? Da leitura, dessa área da psicologia, e eu gostaria de conhecer um pouquinho também da Grace, né? Por que você escolheu essa área de atuação? O que mais te chamou a atenção para ir para a psicologia? Acho que quando a gente escolhe uma profissão, a gente é tão novinho, né? Assim, logo que sai do ensino médio, a gente já tem que se deparar com uma escolha, que é uma escolha que muitas vezes vai impactar ao longo da nossa vida inteira, né? É lógico que a gente fala assim, vamos lá experimentar, vamos ver como vai ser, né? Mas acho que já tinha um ponto de interrogação, assim, desde muito tempo, assim, acho que desde a minha infância, né? De por que as pessoas são assim.
né? E eu acho que nada melhor do que se deparar com o estudo da psicologia, né? Com poder se aperfeiçoar nessa área, para a gente poder responder, né? De por que as pessoas sentem dessa forma, vivem dessa forma, sofrem dessa forma, se organizam dessa forma, né? Então, acho que a escolha da minha profissão e o sustentar, né, esse caminhar, aí já são 11 anos de atendimento clínico, né, do meu percurso dentro da psicologia, é poder olhar como as pessoas vivem e como eu posso contribuir na vida delas. O legal que eu sempre gosto é que você também tem essa vivência da leitura dentro de casa, né? Na prática, porque você também tem filhos, Sim, sim. né? Como que é a sua rotina com os seus? Bom, com os meus filhos é uma questão assim muito sensível, né? Porque desde que eles nasceram, desde que eu recebi o meu primeiro filho, né? Essa coisa de ler para ele ainda na barriga, né? De pensar qual tipo de livro ele ia gostar, né? Como ia ser isso, né? Foi algo assim muito mágico que a maternidade me proporcionou de viver uma experiência que até então eu não tinha vivido. Agora que eles já são um pouquinho maior, né? O Guilherme tem 6 anos, o Eduardo tá com 4 anos, a gente vai percebendo o interesse deles, né? Como isso vai deslizando, como isso vai caminhando e como eles vão crescendo, porque até pela escolha Esse do ambiente, livro, do título, né, do interesse deles, a gente vai tendo essa dimensão. Eu sempre falo assim que eu acho que os meus filhos eles trazem de forma muito escancarada como o tempo passa rápido. Né, como se fosse escapando assim pela mão, como se fosse uma areia que a gente tenta segurar assim e vai indo, e de repente eles já são grandes, né? 6 anos, talvez para as pessoas que estão nos escutando, nem seja tanto, mas para mim, enquanto mãe, eu falo assim, nossa, eu já tenho um filho de 6 anos. Eu tenho um de 9, eu falo, meu Deus do céu. Aonde que eu pisquei, né? A idade O Eduardo tá batendo. tinha uma fala assim, que foi muito comum ano passado, né? O irmão já era um pouquinho maior e ele perguntava assim, demora muito para crescer, mãe? Demora muito para crescer, mãe? De vez em quando ele vinha com essa pergunta, né? E eu falava assim, gente, que pergunta é essa? Cada né? pergunta que eles fazem, né? Que é uma pergunta assim que deixa a gente assim, demora muito para crescer. Se a gente piscar, eles crescem. Mas ao mesmo tempo, como esses dias, esses meses, esses anos da infância, eles exigem de nós, enquanto pais, enquanto profissionais que estão ali atentos, porque é um processo de formação. Eu sempre falo assim, Rodrigo, que é como se a gente estivesse ajudando a construir as colunas de um edifício. Esse edifício vai ficar enorme, grande, imponente, né? E ele vai seguir a vida dele. Como se a gente fosse o mar e eles fossem braços do rio. Mas como que a gente vai construindo essas colunas de sustentação? E como os livros vão contribuir, como a brincadeira vai contribuir, como o afeto vai contribuir, como o limite vai contribuir para tudo isso que faz parte do que é ser um ser humano. Sim, porque isso vai impactar na vida deles lá na frente, né? O que a gente está fazendo hoje, talvez, né, a gente vai perceber lá na frente na vida adulta, né? As escolhas que eles vão fazer. Acredito que impacta diretamente no que foi passado a eles também, né? Sim, né? Será que eles vão poder falar dessa vivência com os livros de uma forma afetiva? Sim. Minha mãe lia, meu pai lia, eles gostavam de ler. Nossa, eu lembro desse livro quando eu era criança. Legal. Nossa, esse autor, esse final, por que não pode ser diferente? Ou por que foi assim? Então, isso vai trazendo esse repertório. As nossas crianças hoje, pensando no contemporâneo mesmo, né? É como se a gente estivesse vivendo um momento onde a gente está empobrecido de repertório. Como se a gente só olhasse por um caminho. E como se aquele caminho fosse único, né? E a gente precisa abrir o horizonte. E o livro é um ótimo recurso para isso. Legal. Qual que é o que você recebe mais na clínica? Qual que é a tua linha de atendimento? Explica um pouquinho para o pessoal que está em casa. Sim. Bom, então eu sou psicóloga clínica, né? Faz 11 anos que eu atuo nessa área. Eu tenho formação em psicanálise, então é uma abordagem da psicologia, né? Falando de forma mais leiga, que trabalha com esse processo de olhar para esse sujeito. Quem é esse sujeito, né? Como esse sujeito vive, quais são os sofrimentos que aparecem ali e como a gente pode ir ajudando esse sujeito a olhar para esses pontos cegos da vida, né? Para que a gente não fique se atrapalhando o tempo todo. Então, na clínica eu recebo crianças, adolescentes e adultos das mais variadas idades e com as mais variadas queixas, né? Mas sempre partindo do pressuposto que ali existe algum tipo de sofrimento e que a gente precisa cuidar daquilo para que aquilo não seja um enrosco na vida de ninguém. E como que é atender, né, essas diferentes idades? A criança, o adolescente, o adulto?
São demandas diferentes, né? Na criança e no adolescente, a gente vai convocando a família para fazer parte desse processo, né? Então, os pais também são escutados, qual é aquele contexto, por que que eles entendem que é necessário algum tipo de atendimento naquele momento, qual é o sofrimento que eles vão identificando, a dificuldade que eles vão identificando na criança. Com um adulto, já vai seguindo de uma outra forma, né? De uma forma mais isolada. É só ele que faz parte do atendimento, a gente não convoca a família. Sim. Agora, com a criança, a gente também utiliza os recursos lúdicos, né? Os livros, os brinquedos, a massinha, o desenho, a pintura, porque é a partir desses recursos que a criança vai contando e falando como que ela vai enxergando o mundo. E a gente vai podendo fazer as intervenções dentro do consultório. Legal. Ô, Grace, uma curiosidade aqui que eu acredito pode contribuir para quem está em casa, né? Quais são os principais indícios, assim, sinais que a criança ela precisa de um acompanhamento psicológico? Olha, que pergunta interessante, né? Quando a gente vai percebendo que tem algum tipo de sofrimento, quando tem um sintoma ali aparente, por exemplo, pesadelos constantes, dificuldade na escola, uma criança que tem muitos sinais de ansiedade, que não tá lidando bem com a frustração, né? Seja perdeu o jogo, caiu, o brinquedo que não deu certo, o amiguinho que não tá querendo contato naquele momento. Então, tudo isso são sinaizinhos de alerta que faz a gente olhar para aquela criança e entender que talvez ela esteja precisando de ajuda. Então, a dica que eu Legal. sempre dou é: olhe para sua criança. Qual a relação que você tem com ela? Qual a leitura que você está conseguindo fazer naquele momento de como ela está vivendo e percebendo o mundo que está à sua volta? Ela está sofrendo com isso? Com a interação na escola, com a dificuldade na aprendizagem, com os sintomas relacionados à ansiedade, com a dificuldade de separação, né? Seja dos pais, seja dos amiguinhos ali no convívio escolar. Enfim, eu acho que são ótimos indícios aí para a gente ficar atento. Legal, eu tava aqui refletindo, né, numa fala que um amigo meu uma vez me falou, né, que tem filhos também, ele falou, cara, se eu tirar o desenho do meu filho, se eu tirar a tela ali, ele chora, ele faz aquela birra, se joga no chão, me dá o maior trabalho. Eu gostaria de aproveitar do seu conhecimento, essa parte da tela dentro do lar, de forma excessiva, né, tem impactado diretamente nas crianças, você tem percebido esse tipo de demanda no consultório? Sim, né? É uma demanda assim muito atual, né? Como as crianças vão conseguindo se organizar com a tela. Até porque nós adultos temos dificuldades. Sim, sim. E da mesma forma que eu fui falando, né, por onde caminha o nosso interesse e que as crianças vão olhando aquilo de uma forma diferente, quando a gente vai pensando na dificuldade, isso também acontece, né? Um pai e uma mãe que tem dificuldade de colocar limite em relação ao horário, provavelmente também são pais e mães que têm dificuldade com a própria interação que eles têm com o celular, né? Qual tipo de conteúdo que eles consomem, qual o tempo que eles passam rolando o feed, como eles vão para numa preferencial, precisa olhar o celular rapidinho, precisa responder uma mensagem rapidinho. Então a gente vai capturando isso e mostrando para a criança que existe uma urgência, como se o celular fosse um órgão externo do nosso corpo. Sem ele eu não vivo. E a gente Exato. vive. E a criança sente isso. E a criança percebe, né? Então, isso que é transmitido de forma muito sutil e, ao mesmo tempo, muito certeira para as crianças e que a gente precisa olhar para nós, entender qual a nossa relação que nós temos com o celular, para daí conseguir estabelecer limites adequados para aquela criança, de acordo com a fase, com o desenvolvimento, com o tipo de conteúdo que ele está tendo acesso, né? Não tem problema a criança assistir um filme, jogar um joguinho, né? Acompanhar um tipo de série, dependendo da idade. A dificuldade é quando a gente vai olhando para esses excessos, para esses extremos, que vai deixando aquilo muito rígido. A criança não consegue comer sem estar olhando para o celular. É muito bem esclarecido, porque assim, eu também já me deparei com situações, né, onde eu vi o próprio pai falando, não, eu trago meu filho aqui, eu coloco um celular na frente dele, ele fica a festa inteira ali, eu pego ele só para ir embora. Olha só, né? Então a gente já se depara com essas situações, eu acho que é um assunto que tem que ser discutido sim. Como se o celular fosse uma chupeta eletrônica. Exato, tem que ser falado, tem que ser discutido. Aqui em casa a gente não tem a vida perfeita, né? Às vezes o pai ele precisa também. Eu já olhei por esse lado da família. Pô, Rodrigo, às vezes é necessário colocar um desenho pro meu filho para poder organizar alguma coisa ali, fazer uma janta, né? Enfim, fazer alguma tarefa do lar.
né? E qual que é o tempo, Grace? Existe uma orientação em relação ao tempo de uso de tela para criança durante o dia aí? O que que vocês orientam? Porque é uma realidade, Sim, sim. né? Muitas famílias usam isso também para contribuir, né? O que que você orienta enquanto Bom, de psicóloga? 0 a 2 anos, zero telas, Zero né? tela. Então, quanto menos a gente colocar a criança naquele estímulo, melhor para esse processo de constituição que a gente está falando. Criança precisa de gente, bebê mais ainda, né? Precisa de colo, Exato. precisa de olhar, precisa de linguagem Isso aí. que vai sendo emprestada. A partir de 2 anos, a gente vai olhando isso com moderação e de uma forma onde a gente vai crescendo gradualmente. Então, 1 hora, 2 horas, né? Então, conforme a criança vai crescendo, a gente vai possibilitando que ela tenha um acesso a isso que faz parte do nosso mundo, né? Como eu disse, a gente não vai criar criança dentro de Veio uma para bolha. todos, né? Agora, a diferença é qual o tipo de conteúdo que essa criança está tendo acesso. O conteúdo agrega para ela? É algo que você consegue conversar? Você entende o tipo de joguinho que a sua criança joga? Por que ele gosta daquele joguinho? E se a gente fosse fazer uma substituição, por exemplo, por outros tipos de jogos, né? Os jogos da vida real, concretos, né? De tabuleiro, ou de brinquedos, ou de aqueles jogos de percurso, né? Será que a criança teria o mesmo Xadrez, interesse? quebra-cabeça, tem tantas opções, né? Isso. A gente fala tanto dos jogos educativos, mas ele tá vendo um jogo educativo. E, em certa medida, a maioria dos jogos, eles são educativos. Mas a gente volta naquela fala, né? Tudo que é em excesso é um problema. Então, quando a gente consegue cuidar disso, cada família vai se equilibrando de uma forma mais tranquila e podendo entender qual é aquela realidade, aonde eu preciso colocar o limite, qual é a minha função enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador em relação àquilo, porque isso não vem de fábrica. A criança ela não vem tendo esse entendimento daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso. É nós, enquanto pai e mãe, que vamos ir organizando e dando esse recurso para a criança. Grace, você estava falando, eu estava aqui pensando, né? E para você enquanto profissional, né? Como que é o impacto no teu trabalho? Porque assim, acho que muitas vezes você vai dar uma orientação para o pai, ele vai discordar de você. Hoje existe um embate de opiniões, né, em relação a celular mesmo. Eu já tive em embates assim, o meu filho com 9 anos, ele não tem celular. E ele não vai ter tão cedo. Mas eu já fui em lugares que crianças de 7, 8 anos já tem celular. Aí eu e o pai falei, cara, eu preservo meu filho. Ah, não, eu acho que já é necessário. É uma idade que já dá para ter celular. E para você, enquanto profissional, no teu posicionamento, né? Porque você tem a parte da formação psicológica, né? Porém, você também é mãe. Sim. Como que você leva isso dentro do teu consultório na hora de passar isso para o pai, passar isso para a mãe? Como que é? São duas vivências muito diferentes, né? Então, a vivência que eu tenho em casa com os meus filhos, como a gente vai se organizando enquanto família, né? Sustentando esse lugar da autoridade, do respeito, do limite, do ensinamento, do incentivo que a gente vai fazendo através das brincadeiras, dos jogos, dos livros, né? E dentro do consultório, né? O poder escutar essa família é algo que sempre vai ressaltar no meu trabalho. Qual é aquela realidade? Sim. Como aquela família vive? Como eles se organizam? E aquilo que eles vão identificando como problema, né? Aquilo que não é um problema, a gente vai podendo cuidar e orientar nesse sinal de alerta, né? Para ficar um pouco mais atento ao tipo de conteúdo que a criança está sendo exposta, ou quanto que aquele conteúdo vai contribuindo para aquele quadro e a construção daquele sintoma, né? Qual é a interação mais saudável, ou como que a gente pode tender a esse equilíbrio dentro da realidade daquela família. E isso só é possível fazer, Rodrigo, quando a gente tem essa escuta a partir daquela realidade. Sim. Porque não tem um padrão, uma receita pronta. Eu também concordo. Né? Ó, faça isso, faça assado. A idade assim ideal vai dar é certo, essa. né? Sim. Pelo contrário, né? A gente fala que o processo de constituição subjetiva das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Esse processo da infância, ele é algo artesanal. Não é uma cópia. A gente não consegue fazer em massa. Ninguém tem a filho, receita. cada personalidade, cada dificuldade, cada tempo daquela família. Então, famílias que têm mais de um filho, a gente vai percebendo, né? Como o pai vai se relacionando naquela primeira experiência, naquela segunda experiência, naquela terceira experiência. São pais diferentes, né? Porque a realidade da família também é muito, ela vai flutuando. Né? De acordo São com experiências diferentes, rotina, né? Quando eu coloquei ali embate, é uma forma de falar assim, eu tenho muitos amigos que têm filhos aí nessa faixa de idade,
né? Que às vezes que a gente se reúne, a gente conversa, eu falo, cara, mas como que é? Né? Qual que é o conteúdo que você oferece? Às vezes, pô, legal, eu não tinha imaginado esse lado, né? Então a gente vai dialogando, vai conversando, né? Eu tenho a minha preferência, porém também respeito a preferência do meu parceiro, do meu amigo, que ele olha de forma diferente, né? Eu e a Bel, a gente tem esse alinhamento. A nossa ideia, né? Nós pretendemos aí entrar com o celular já na parte de adolescência, a partir dos 14, 15 anos, talvez, né? E eu tenho até colegas que brincam, mas será que você vai conseguir? Não sei. Não sei se esse é o ideal, se essa é a receitinha, mas o nosso intuito é daí pra cima, né? Mas olha como a gente vai podendo sustentar sim. esse lugar mais artesanal de cada família, da realidade de cada família, né? Tem famílias que oferecem mais cedo, tem Sim. famílias que oferecem mais tarde, tem famílias que têm cuidado com o conteúdo, tem famílias que vão apostando que tá tudo bem, né? Que aquilo que a criança vai tendo acesso não é um problema. O que a gente faz dentro do consultório é poder abrir essas possibilidades para os Sim. pais, para que eles tenham a consciência do que aquela escolha vai influenciar, né? E se a gente vai ficando Legal. mais tranquilo com o caminho que a gente vai percorrendo, tá tudo bem, a gente vai bancando as consequências Sim, disso. exato. A mesma coisa quando a gente pensa nos livros, né? A gente não tem uma receita pronta. Ah, existe um livro que trabalha determinado tema. Apesar de a gente ter essas coleções, assim, lindíssimas, né? Fofíssimas aí, que traz de forma muito, assim, específica, né? Raiva, medo, felicidade, curiosidade, criatividade, né? A gente vai percebendo que quando a gente vai podendo falar com as nossas crianças de forma mais livre, né, sobre as histórias e principalmente escutá-las sobre as histórias delas. Então é como se o livro fosse possibilitando um meio de conversa com a criança. Perfeito. E às vezes o celular também vai possibilitar isso. Sim. Agora, quando a gente está aberto a ampliar os nossos horizontes, todo mundo ganha. Nós, enquanto adultos, ganhamos e as crianças, nesse processo de desenvolvimento, também ganham. Eu acho legal que você comentou. O interessante é entender a realidade da família. Nem tudo sempre vai prevalecer, é o que eu sempre digo. Algo que prevalece é o respeito. Né? O respeito por cada tomada de decisão, por cada família. Eu tenho um jeito de pensar, o outro tem outro jeito de pensar, né? Outra família. Acho que o respeito ele tem que estar acima de tudo, né? O respeito A às compreensão, as diferenças, as opiniões, o jeito de pensar, né? Porque eu gosto desse tipo de conversa porque eu aprendo muito também. Né? Acho que é interessante você aprender, você ver a vivência de outras famílias, né? Como que funciona. E existe uma dica sua, né? Falando dessa parte de livros, né? Para aquela família que às vezes não tem essa rotina de leitura dentro de casa, mas quer começar. Fala, Grace, o que eu tenho que comprar? O que você me orienta para mim começar a ter esse relacionamento com meu filho, né? Ou varia também de acordo com a faixa etária de idade, com certeza. Mas para aquela família que tem filhos aí de 2 a 6 anos, o que você consegue orientar para eles iniciar a leitura? Livros que são relacionados a histórias. Então, todo livro que conta uma história, por mais simples que seja, ele traz esse empréstimo de linguagem que a gente está falando. Quando a gente fala dos bebezinhos, né? Você perguntou de 2 a 6 anos, mas ainda um pouquinho mais, a gente vai percebendo que aqueles livros que têm texturas, né? Que são livros que eles podem levar na boca, que eles podem morder, que não vai rasgar, livros emborrachados, livros de um cartonado, né? Mais firme. Isso possibilita que a criança ela possa pegar, porque se a gente vai colocar um livro para criança de 2 aninhos, pensando em como uma criança de 2 aninhos vai se organizando com o corpinho dela, né? Mas o livro tem umas páginas super fininhas, tipo revista, e a criança vai virar e rasga e não consegue aproveitar, né? Então, quando a gente vai olhando para a faixa etária, cada livro ele tem um público específico, né? Sim. Então, de 0 a 2 anos é um tipo de público, de 2 a 5 anos é um outro tipo de público, a partir de 6 anos um outro tipo de público, né? Quando a gente vai entrando ali nas questões dos pré-adolescentes, um outro tipo de público. Então, para o pai também estar atento. A mesma coisa dos brinquedos, dos jogos, né? Faz sentido pegar um jogo super, hiper, mega elaborado para uma criança de 2 anos?
que uma criança de 2 anos gosta? Qual é o interesse da sua criança? Aonde que ela vai podendo demonstrar isso que faz o olhinho dela brilhar? Eu acho que o olho é como se fosse esse lugar que desse uma resposta para a gente, que a gente está no caminho certo, né? O olhinho da sua criança brilha quando você está lendo um livro? Quando você está fazendo determinada brincadeira, né? Quando aquilo que é uma tradição familiar vai se mantendo, bom, então você está no caminho certo. Quando você tem interesse, por exemplo, pelo joguinho que ele joga, ou se você quer jogar junto com ele, isso vai mostrando que você está no caminho certo, nesse lugar de ter uma relação afetiva saudável com ele. Grace, falando de adolescentes, né? Também tenho amigos, né? Você já percebeu que a minha rotina de amigos aí, a minha geração dos meus amigos já tá naquela fase dos filhos. Uhum. Tem amigos que tem 2, 4, 1, 3 e por aí vai. Falando de adolescentes, né? Eu já escutei muito assim. Eu tô com meu filho naquela fase da rebeldia. Como que é esse diálogo com o adolescente? Qual que é a dica que você consegue oferecer para essa família que está nessa transição? Olha que né, na parte do pessoal, o adolescente já vai despertando aí os hormônios e tudo mais. Vai mudando a fase, a gente vai percebendo, né? Tem dia que acorda de um jeito, tem dia que acorda de outro, né? Mas vamos pensar um pouquinho mais para trás, né? Quando a criança nasce, ele ainda não entendeu que ele e a mãe são pessoas diferentes. Ao longo desse processo da primeira infância, esse lugar, né, de poder se acolher e de se separar dessa figura materna, da figura paterna, né, de entender como que faz parte o contexto familiar, isso vai acontecendo. Então, ele possibilita esse aconchego, essa construção de afeto. Quando a gente vai pensando em crianças pequenininhas, né, é muito comum gostar do que a mãe gosta, frequentar os lugares que o pai frequenta, né, ter interesse sobre o que o pai e a mãe, os avós, a família conversam, né. Na adolescência, a gente fala que é um processo inverso. A criança, o adolescente, né, ele precisa ter o seu próprio espaço. E muitas vezes a gente vai fazendo essa leitura como uma rebeldia, mas é esse lugar mais singular que ele vai criando. Então você gosta de azul, eu gosto de preto. Você acha que isso é certo, eu acho que isso é errado. Que é esse processo de separação. Então, na primeira infância, é esse processo de constituição. E na adolescência, esse processo de separação. Quem é um, começa quem a questionar é o outro, também, né? O que é você, o que sou eu, por que você faz assim, eu quero fazer assado. E que não tem um problema. A leitura que a gente vai fazendo essa criança tem uma noção de autoridade, de hierarquia, de limite, de saber o que é certo e o que é errado, porque tá tudo bem gostar de coisas diferentes, desde que aquilo não seja um perigo para ele, né? E daí esse processo de constituição que vai sendo finalizado na adolescência acontece de uma forma saudável. A rebeldia nunca precisa ser vista como algo ruim, mas como uma leitura que a gente vai fazendo dessa separação que é importante, para a gente dizer quem somos nós e quem são os nossos pais. E a leitura para o adolescente, ela pode contribuir na parte ali da solidão, da ansiedade, da insegurança? Sim, mas a gente precisa ter em mente, Rodrigo, que não adianta a gente querer fazer um adolescente ler se ele não teve contato com a leitura, se ele não foi incentivado, se isso não traz um lugar afetivo desde a infância. Legal. Então isso começa desde cedinho, né? Deixar os livros à mostra em casa, tentar entender qual é a área de interesse deles, né? Ler com eles, deixar ele ler para você. Vamos ver se a gente muda o final. A leitura que a gente vai fazendo pelas imagens, para que daí lá na adolescência eles tenham esse interesse, que é algo genuíno, né, que vai sendo capturado de outras formas e que eles possam sustentar isso. Que tipo de livro, que tipo de história, né? Por que eu gosto disso? As séries que vão sendo acompanhadas, né? Aqueles blocos de livros que eles vão tendo interesse. O pedir livro de aniversário, alguns adolescentes fazem isso, né? Mas a gente percebe que isso só foi possível porque lá na infância a gente plantou uma sementinha. Por que a fase da adolescência é uma fase considerada aí por muitos, né? Uma fase delicada? Porque é difícil a gente se separar,
né? Quando a gente tem os nossos filhos pequenininhos, é como se fosse, entre aspas, né, uma mini versão da gente. Só que eles trazem aquilo de mais doce, mais bonito, né? As crianças ali no auge dos seus 2, 3, 4 aninhos, eles estão naquela fofura. Então, até aquilo que é trabalhoso, que é difícil, tem uma graça, tem um encantamento, né? Agora, na adolescência, esse processo de separação que a gente foi falando, ele causa esses embates, esses conflitos. E muitas vezes o adolescente vai questionar o pai e a mãe sobre coisa que nem eles se deram conta que era necessário questionar. Então ele traz esse incômodo. E esse incômodo é visto como difícil. Mas o difícil, ele promove um certo crescimento. Os idosos usam, os idosos não, os mais antigos usam aquele termo bater as asinhas, né? Começou a bater as asinhas, já não quer mais andar comigo, né? Gosta de outras coisas. Gosta de outras coisas. Então é um turminha. processo que você fala que é de separação. E é um Legal. processo que faz parte de um desenvolvimento saudável, né? A gente precisa saber qual é o nosso lugar, ter as nossas raízes bem organizadas, bem estruturadas, para que daí na adolescência a gente consiga se separar e que isso não vai provocar nenhum prejuízo, nenhum problema. É só uma diferenciação de quem sou eu e quem é você. E quais são as principais dores emocionais dos adolescentes hoje, né, na sua vivência ali dentro da clínica? Quando a gente percebe as questões relacionadas ao bullying, à convivência social, à frustração, à busca de uma identidade, né? Quem sou eu? O que eu quero? Né? O que o meu grupo, porque o adolescente é muito reconhecido por esse caminhar em grupo, né, por ter o seu grupinho. E quando acontecem questões aí dentro desse convívio social, isso causa algum tipo de sofrimento. Então, dentro da clínica, é muito comum receber adolescentes que estão passando por essa fase e que são atravessados aí por essas questões. Eu te fiz uma pergunta sobre a parte da criança, né? Agora eu te faço a mesma pergunta na parte do adolescente, né? Como identificar que um adolescente está sofrendo emocionalmente, né? Que ele precisa de ajuda? Quando a gente vai pensando nesses sinaizinhos de alerta que a família precisa ficar atenta, né? A gente vai falando de um sofrimento mais intenso, de um quadro de isolamento, né? Um adolescente que perde um pouco a vontade de estar com os amigos, de querer sair, né? De participar das atividades que antes geravam um prazer, uma satisfação. Quando tudo fica do lugar do tanto faz. O que você quer? Tanto faz. O que você quer comer? Tanto faz. Aonde você quer ir? Tanto faz. Você vai no aniversário do fulano? Tanto faz. Quando vai ficando desse lugar que a gente vai falando de uma certa apatia. Isso é um sinal de alerta que as famílias precisam entender e talvez perceber se precisam buscar ajuda. Nossa, interessantíssimo, hein? E rede social, como que você percebe, assim, qual que é o impacto que tem gerado na saúde mental desses adolescentes? Quando a gente pensa na questão da rede social, Rodrigo, a gente vai se relacionando com a rede social da mesma forma como tudo na vida, né? Então, Sim. de volta eu volto a falar sobre os excessos, sobre os extremos, né? Ter rede social não é um problema. Agora, o problema é quem são as pessoas que estão na rede social do seu filho? Tempo de uso. Qual tipo de conteúdo que ele posta, que ele publica, que ele curte, que ele interage, que ele compartilha. Então, quando os pais eles começam a respeitar esse espaço de constituição que a gente foi falando da separação, um mundinho que o adolescente vive, mas entendendo e fazendo uma leitura do que ele vem produzindo nesse espaço, as coisas vão caminhando bem, né? Eu tô ok com os conteúdos que o meu filho posta. Legal, as pessoas que estão lá, que são pessoas que ele conhece, são pessoas que são da nossa convivência, são os amigos da escola, não tem ninguém muito aleatório, né? Umas pessoas meio estranhas, que a gente nunca viu na vida, ótimo, né? Então a gente vai pensando que é como se os pais, eles fossem... Eu sempre dou um exemplo, assim, na clínica, que na infância é como se o pai e a mãe, ele fosse o professor da escolinha de futebol. Ele vai ensinar, Rodrigo, sobre direita e esquerda, o que é gol, o que é bola, quem é você, quem é o adversário, a cor, né? As crianças usam aquele coletinho para se separar, para diferenciar os times. Na adolescência, é como se o pai e a mãe, ele deixa de ser o professor da escolinha de futebol. Ele vai para o banco, ele é técnico. Ele vai ficar gritando, olha isso, olha aquilo, o adversário, a bola, o gol, acorda para a vida. Mas ele já não consegue mais entrar em campo, né? Pensando nesse processo de separação, para que lá na vida adulta ele possa ir para a arquibancada.
e torcer, e vibrar, e chorar quando aquilo der certo ou der errado. Tem muito pai, tem muita mãe que vai se atrapalhando, né? Qual é o lugar que eu tenho na vida dos meus filhos? Às vezes, quando o filho é adulto, eu quero ser o professor da escolinha de futebol e tá lá no meio de campo Sim. e opinando sobre a vida dele. Ou quando a criança ainda tá nesse processo da primeira infância e eu tô lá na arquibancada, achando que meu papel tá lá, só em torcer e vibrar. Sim. Sendo que eu preciso ensinar o que é direita e esquerda para o meu Perfeito. filho. Né? Então, quando a gente vai pensando, né, nesses sinônimos, direita, esquerda, adversário, cor, a gente vai pensando nessas metáforas da vida. O que é certo, o que é errado, quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, por onde a gente caminha, o que me interessa, né? Quando a gente vai falando dos livros, dos brinquedos, dos jogos, né? Quando o pai, a mãe ou os cuidadores entendem esse lugar, né? Qual é o meu papel, aonde eu preciso estar na vida do meu filho, naquela fase que ele está, as coisas caminham de um jeito melhor. Legal. Um bate-papo muito gostoso, o tempo voa, né? E a Grace falou aqui pra mim que ela tem um compromisso daqui a pouquinho. Eu tava até aqui olhando, Grace, no relógio, né? A gente respeita a agenda dos profissionais que passam por aqui, tá? Então a gente já vai levando o nosso bate-papo para a reta final, devido a esse compromisso que a Grace tem na sequência, tem paciente, né, Grace? E pra gente já finalizar, eu gostaria de perguntar para você, aonde que você compra seus livros, né, que você usa lá na clínica, se você pode indicar para essas famílias que querem ter contato com esses materiais. Que legal, né? Eu sou muito fã do trabalho da Estudantil, não só porque eu gosto das meninas lá, né? Mas eu gosto de ir lá porque lá a gente tem uma tranquilidade de poder passear na livraria, né? E ver por onde caminha o nosso interesse. Então, muitas vezes eu vou lá, as meninas, as vendedoras que já me conhecem, eu falo assim, eu vim dar uma olhadinha, porque eu vou me deparando com esses livros que elas têm lá e entendendo, aquele livro faz sentido para mim? Legal. Então, o convite que eu faço para quem está escutando aí o podcast hoje, né? É poder fazer essa visita de forma genuína e poder levar a criança, né, para que ela também tenha essa experiência de olhar, de pegar, de folhear o livro e de ver se aquilo faz ou não sentido para ela. Eu tenho Perfeito. certeza que dentre a variedade de livros que tem lá, tem muita coisa, né? tem algo que vai chamar a atenção e todo mundo vai sair de lá feliz. Uma pergunta aí pra gente finalizar, Grace. O que que a sociedade perde quando ela deixa de ler? Olha só, Essa não né? pode faltar, né? Perde tanta coisa, né? Até é Sim, difícil a gente sim. nomear uma única, né? Mas quando a gente vai pensando assim, em algo muito específico, a gente deixa de olhar para as diferenças e aumentar o nosso repertório. A gente vive numa sociedade, então são questões aí que a gente vai pensando do contemporâneo, né? Que a gente vai ficando muito engessado com a nossa verdade. E o livro possibilita abrir os nossos horizontes. E você dá essa orientação para as famílias, assim, no seu atendimento, essa parte da leitura? Sim, né? Não só da leitura, mas como cada família vai podendo interagir com aquela criança. Se é a leitura que faz sentido naquele momento, então quais os livros específicos, qual é a faixa etária, qual o material indicado, né? Como conduzir a criança, como conduzir a conversa com a criança Sim. sobre determinados temas. Então isso faz parte, sim, de um processo de orientação parental. Que legal. E aquela mãe que está nos acompanhando, se ela quiser falar contigo, aonde que ela te encontra? Bom, então eu atendo ali no Centro Empresarial Treviso, né, que fica ali na Santos Dumont, 1704, ou pode entrar em contato comigo pelo meu telefone para a gente agendar um atendimento e ajudar essa família naquilo que vem apresentando algum tipo de problema. Perfeito. Se você quiser conhecer os livros, aqui tem várias opções, olha que legal. Passa lá na A Estudantil, fala com as meninas, que a energia lá é excelente. Se você tiver num dia triste, né? Tá meio triste, meio cabisbaixo, né? Passa lá na Estudantil, que lá é uma energia gostosa, bom atendimento alto astral. Eu sempre brinco com a Tânia. Tânia do céu, como a energia aqui é boa. Né? Como é gostoso vir na Estudantil. A gente sai de lá contagiado, né? Exatamente. E lá tem muitas opções de livro, papelaria, presentes criativos. Lá você encontra muitas opções, tá bom? Passa lá na Estudantil e confira o que nós estamos falando aqui nesse episódio. Grace, deixam aí um recado para as famílias, para as mães, um conselho. O que você gostaria de falar
para essas famílias? Olha só, né? Então, como mensagem final, eu gosto muito de uma frase que fala assim: a infância é o chão que a gente pisa a vida toda. Quando a gente tem a possibilidade de olhar para a infância dos nossos filhos, das crianças que estão à nossa volta, nesse processo de estruturação, a gente vai tendo recursos melhores para lidar com isso. E os livros são uma ótima ferramenta. Legal, muito obrigado pela sua participação, né? Sei que a sua agenda é bem apertada, né? Mas para mim foi assim gratificante ter esse bate-papo contigo, de fato, né? Um bate-papo muito rico, né? Muita informação legal a gente passou aqui pro pessoal. Para mim também, enquanto pai, foi maravilhoso participar aqui contigo. Que legal. Eu que agradeço, né? A gente demorou conseguir um horário ali em conjunto na agenda, porque daí tem a rotina com as crianças, tem a rotina do consultório, mas eu fico feliz aí de ter contribuído de alguma forma e de ter possibilitado, né, abrir um pouco desses horizontes e a gente fazer o resgate de quanto que o livro é importante aí no processo da infância e da adolescência e das nossas crianças e adolescentes. Legal, então foi isso, pessoal. Essa foi a psicóloga Grace Ribeiro. Falamos aí muito sobre leitura com patrocínio incentivo da A Estudantil, né, das minhas amigas, a Tânia, a Márcia, também meu amigo Carlinhos. Muito obrigado, né, por serem incentivadores da leitura, né, sempre apoiando aí o nosso trabalho. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio, mais um do O Especialista Podcast, destacando grandes marcas, conectando pessoas. Até a próxima. Tchau!